Se ultimamente você sente que qualquer coisa te irrita, se carrega uma tensão constante no peito, ou se sua paciência se esgota cada vez mais rápido, você precisa ver este vídeo. A raiva e a frustração não surgem do nada. Elas se acumulam, se escondem e te desgastam por dentro até que um detalhe mínimo as desperte. O verdadeiro problema é que, sem perceber, você está vivendo em um estado de alerta emocional que rouba sua energia, sua calma e sua clareza. E se você não interromper isso a tempo, seus dias podem se transformar em uma batalha constante contra você mesmo. Mas hoje você vai descobrir uma solução real, não um truque superficial, não uma frase motivadora passageira, mas uma mudança profunda na maneira como sua mente interpreta as situações ao seu redor. Aqui você vai aprender a desativar a raiva antes que ela te controle, a liberar a frustração antes que ela exploda e a treinar sua mente para manter firmeza, mesmo quando a vida te empurrar ao limite. Se você prestar atenção ao que está prestes a ouvir, o resultado será transformador, uma vida mais leve, uma mente mais estável e uma paz interior que ninguém poderá tirar de você. Fique até o final, porque isso pode mudar a forma como você reage e a forma como você vive. Antes de começar, quero que deixe nos comentários esta frase: hoje penso antes de reagir, sou estoico. Escreva com intenção, desde o coração. Ao fazer isso, você não está apenas participando, você está enviando uma mensagem direta para sua mente, reprogramando-a para responder com calma em vez de impulsividade. É um compromisso consigo mesmo, uma declaração de mudança, uma semente que começa a transformar a maneira como você enfrenta a vida. Escreva agora e permita que cada palavra fique gravada dentro de você. Ensinamento 1. Fortaleça sua mente, aprendendo a tolerar o desconforto cotidiano. Desenvolver a capacidade de suportar pequenas incômodas é uma das maneiras mais silenciosas, porém mais poderosas, de fortalecer o seu caráter. A maioria das pessoas não se rompe por grandes tragédias, mas por detalhes mínimos, um atraso, uma palavra fora de lugar, uma tarefa repetitiva, um contratempo inesperado. Não é o peso real da situação que as desestabiliza, mas a resistência interna em aceitar que a vida traz fricções. Quando você entende isso, algo se reorganiza dentro da sua mente. Você já não luta contra cada atrito, mas o vê como parte natural do caminho, como um sinal de que está vivo, de que está crescendo, de que está treinando seu autocontrole. O espírito do estoicismo ensina que a calma nasce quando você reconhece a diferença entre o que pode controlar e o que simplesmente acontece. Seus filósofos falaram sobre a força do caráter, sobre a serenidade que surge quando você deixa de se agitar com o inevitável, sobre a disciplina que cresce quando enfrentamos pequenos incômodos com um coração firme e um pensamento claro. A visão deles era simples: quem domina as pequenas dificuldades domina seu mundo interior. Pense por um momento nos desafios cotidianos de qualquer ser humano ao longo dos séculos. Imagine alguém caminhando sob um sol intenso, avançando apesar do cansaço. Alguém esperando em silêncio enquanto outro decide, sem poder acelerar o processo. Alguém repetindo uma tarefa uma e outra vez até alcançar um resultado estável. Esses exemplos são universais, não dependem de época alguma. São provas discretas que moldam o caráter. Se você observar sua vida com sinceridade, verá que também enfrenta suas próprias versões dessas situações todos os dias. E cada uma delas é uma oportunidade de crescimento, mesmo quando não parece. Quando você escolhe permanecer presente em um desconforto, sem fugir mentalmente, sem reclamar, sem acelerar a respiração, está fortalecendo uma parte interna que poucas pessoas desenvolvem. A cada pequena irritação que você suporta com serenidade, sua mente aprende que não existe urgência onde antes havia ansiedade, que não existe ameaça onde antes havia irritação.
A calma que você constrói assim não é fraca nem passiva, é uma calma ativa, consciente que te permite atravessar os dias sem se desgastar emocionalmente com aquilo que não merece sua energia. Sua reação é sempre seu ponto de treinamento. Quando surge um atraso, você pode sentir a tensão interna, esse impulso de querer que tudo siga o seu ritmo. Ali é onde o treinamento começa, permanecer, respirar fundo, permitir que o momento seja como é, observar seu impulso sem deixá-lo te controlar, isso é crescer. Quando surge uma tarefa pesada, em vez de protestar mentalmente, você pode lembrar a si mesmo que esse esforço faz parte da sua fortaleza. Quando algo não sai bem na primeira tentativa, você pode corrigir sem dramatizar, entendendo que repetir é parte do processo e que a repetição não derrota, ela constrói. Sua mente se torna mais estável quando você lembra, em meio ao desconforto, que não é grave, que você pode lidar com isso, que seu bem-estar não depende de tudo ser fácil. Essa frase interna, repetida com sinceridade, atua como uma âncora. As respirações profundas são seu escudo silencioso, devolvendo ao seu corpo e ao seu pensamento a clareza que o impulso momentâneo tenta roubar. Manter um registro mental, ou até escrito, dos momentos em que você conseguiu suportar sem perder a calma permite enxergar seu progresso. Perceber que cada pequeno ato de paciência está moldando seu caráter. Com o tempo, você começará a notar uma mudança profunda, situações que antes te irritavam já não te tiram do eixo. Atrasos, erros, imprevistos e exigências deixam de drenar sua energia, porque agora sua mente tem mais espaço, mais força, mais equilíbrio. Sua tolerância ao desconforto aumenta, sua irritação automática diminui e surge uma serenidade que antes não estava disponível para você. Essa transformação acontece aos poucos, sem anúncios grandiosos, mas de forma real e constante. E então você descobre algo essencial: cada incômodo que você suporta com serenidade fortalece seu caráter. Cada instante em que você escolhe calma em vez de reação impulsiva impulsiona seu crescimento. Transforme o desconforto no seu ginásio mental, um espaço onde seu espírito se expande, onde sua disciplina se aprofunda e onde sua mente aprende a caminhar com equilíbrio, mesmo nos dias mais barulhentos. Ensinamento 2. Renuncie à ideia de que você merece tudo rápido e sem esforço. A impaciência é uma sombra que se infiltra na mente quando você deseja chegar sem caminhar, quando quer colher sem plantar, quando espera clareza sem ter atravessado a névoa necessária para se compreender. Ela surge quando seu interior exige velocidade, enquanto a vida avança em seu próprio ritmo, sem obedecer às suas urgências. E nessa tensão entre o que você deseja e o que a realidade permite, nasce o desgaste emocional, a ansiedade silenciosa, aquela sensação de que você nunca está onde deveria estar. Mas quando você aprende a aceitar o tempo natural das coisas, algo profundo se reorganiza. Seus passos se tornam mais firmes, suas emoções mais estáveis e sua mente mais ampla. O espírito do estoicismo ensina que a serenidade se constrói reconhecendo que nada floresce antes de sua estação, que a força interior surge ao aceitar o processo, ao permitir que o tempo cumpra seu papel, ao compreender que a pressa é uma ilusão que esgota e confunde. Para eles, a paciência era disciplina, clareza e confiança na vida. Pense em alguém que cultiva a terra, ele não exige frutos, simplesmente planta. Cuida da semente com calma, rega sem desespero e observa o crescimento quase imperceptível. Sua sabedoria não nasce da espera passiva, mas da compreensão de que apressar a vida a destrói. Ou imagine alguém talhando pedra. Cada golpe parece mínimo, mas todos constroem forma. Quem entende isso não se frustra, segue, respira, continua. São imagens antigas, exemplos universais que revelam uma verdade que não muda com o tempo. Nada realmente valioso é imediato.
No seu próprio caminho, muitas vezes você se sente inquieto porque seu coração quer avançar mais rápido do que suas capacidades. Você gostaria de resultados hoje, clareza agora, conquistas sem tropeços. E esse desejo cria um conflito silencioso dentro de você. Você não sofre porque a meta é difícil, sofre porque se conta a história de que já deveria tê-la alcançado. A impaciência não é falta de tempo, é excesso de expectativa. E quando você percebe isso, recupera o controle da sua energia. Você pode começar lembrando a si mesmo que tudo o que vale a pena leva tempo, e não como consolo, mas como uma verdade profunda. Cada dia em que você avança com constância, mesmo que o progresso seja pequeno, você está construindo algo maior que um resultado. Está construindo seu caráter. Quando o impulso de correr aparecer, você pode parar um instante, inspirar com intenção e lembrar que está formando uma vida sólida, não um momento brilhante. Respirar te traz de volta ao centro, te ancora no presente e recorda que sua força não está em chegar primeiro, mas em não abandonar o caminho. Apreciar o processo é uma arte. Você pode se observar enquanto faz algo difícil e perceber que está crescendo. Pode valorizar sua disciplina mesmo quando ninguém vê. Pode celebrar o simples fato de ainda estar aqui, avançando, mesmo que os frutos ainda não tenham aparecido. Cada dia traz um ensinamento se você estiver disposto a olhar sem expectativas rígidas. E aprender sem buscar atalhos te dá uma estabilidade emocional que poucos possuem. A vida te entrega quando você está pronto, não quando está desesperado. Com o tempo, você começará a sentir que sua mente já não se agita com a urgência. Haverá menos frustração, mais paz, mais clareza para sustentar suas metas com paciência profunda. Você entenderá que o que antes parecia atraso era, na verdade, construção interna, uma preparação silenciosa que você precisava. E descobrirá que calma não é passividade, é a maior força mental que existe. Enquanto muitos desistem porque desejam resultados imediatos, você seguirá avançando sem ansiedade, construindo desde dentro. Sem pressa, com propósito, e essa firmeza tranquila. Ensinamento 3. Aumente sua paciência enfrentando situações lentas de propósito. A paciência não surge como um presente. Ela se forma como uma raiz silenciosa que cresce enquanto você se atreve a permanecer onde normalmente fugiria. A impaciência nasce quando sua mente quer acelerar o que não pode ser controlado, quando seu corpo interpreta cada segundo lento como uma ameaça e não como uma oportunidade. Mas a verdade é que nada fortalece seu interior tanto quanto esses pequenos momentos que te colocam à prova, uma fila lenta, uma tarefa repetitiva, uma espera que parece interminável. São cenários simples, cotidianos, mas é ali que seu caráter encontra seu verdadeiro treinamento. Se você foge deles, torna-se frágil. Se os atravessa com atenção, torna-se forte. O espírito do estoicismo ensina que a calma profunda surge ao enfrentar com serenidade aquilo que incomoda. Porque a força interna se revela quando alguém permanece firme diante das pequenas irritações que despertam impaciência, e ao aceitá-las sem resistência, a mente se clareia e domina suas reações mais impulsivas. Imagine alguém carregando água de um poço distante. Todos os dias a caminhada é a mesma, lenta, repetitiva, impossível de acelerar. Essa pessoa poderia se desesperar, mas também pode encontrar ritmo, presença e propósito em cada passo. Ou pense em um artesão que lixa uma pedra áspera, golpe após golpe. O avanço parece mínimo, quase invisível, mas é a repetição paciente que transforma a pedra em algo útil. São imagens antigas, universais, que revelam uma verdade profunda. Sua mente amadurece quando permanece presente naquilo que normalmente te desespera.
A paciência cresce quando você escolhe permanecer um pouco mais em situações lentas e reconhece que elas não são inimigas do seu bem-estar. A pressa é a reação automática. O impulso que te diz que você deveria estar em outro lugar, fazendo outra coisa, vivendo algo mais rápido. Mas quando você começa a desafiar suavemente esse impulso, algo se acalma dentro de você. Você pode lembrar a si mesmo que sim, você pode esperar sem perder a compostura, que seu valor não está em controlar o relógio, mas em controlar sua resposta. Nesses momentos, a respiração se torna sua aliada. Você inspira devagar, expira com intenção e permite que seu corpo libere o nervosismo que a espera desperta. Ao se expor gradualmente a esses pequenos desafios, você descobre que a lentidão não é um castigo, mas um terreno fértil para treinar sua força emocional. Você pode escolher a fila mais lenta, não como punição, mas como prática. Pode observar ao seu redor sem julgar, permitindo que o ambiente te ensine que nada é tão urgente quanto sua mente imagina. Pode agradecer internamente por esse instante, porque ele está te moldando, tornando-o menos reativo, mais sereno, mais capaz de se sustentar no meio da vida real. Essa vida que não corre no seu ritmo, mas que te convida a encontrar o seu. Nesse processo, suas emoções começam a mudar. A frustração perde força porque você deixa de alimentar a ideia de que a lentidão é um obstáculo. Seu corpo deixa de se tensionar e sua mente aprende a descansar mesmo em tempos em que antes só via incômodo. O que antes te irritava se torna uma oportunidade de treinar sua estabilidade. E o mais importante, você começa a confiar em si mesmo, porque se vê capaz de permanecer onde antes você escapava. Essa confiança interna é a base de uma mente forte. Com o tempo, não apenas diminui sua frustração, surge em você uma calma sólida, uma serenidade que não depende da velocidade das circunstâncias, mas da estabilidade que você construiu por dentro. Você compreende que cada minuto de espera consciente é uma vitória profunda. E assim, enquanto o mundo corre sem olhar para trás, você desenvolve uma paciência inquebrantável, uma disciplina suave, porém firme, uma presença que não se desfaz diante do lento. Cada minuto em que você espera sem perder a calma é uma vitória interior. Um lembrete silencioso de que sua força está crescendo ali onde outros só veem desconforto. Sua paciência se torna seu poder, sua serenidade seu refúgio, sua constância o caminho que te transforma. Ensinamento 4. Compreenda que a raiva reprimida se transforma em explosões incontroláveis. Existem emoções que não desaparecem só porque você cresceu. Algumas ficam presas no lugar mais profundo de você, como ecos antigos que nunca encontraram um caminho para sair. O que você não expressou no momento adequado não desapareceu, acumulou-se. E embora sua mente adulta tente viver pela lógica, existem partes de você que ainda funcionam a partir de uma dor que nunca teve espaço para ser nomeada. Por isso, às vezes um comentário insignificante te irrita mais do que deveria. Uma espera mínima te enfurece sem explicação, ou um mal-entendido pequeno desperta uma tempestade interna. Você não reage ao presente, reage a uma história emocional que ficou congelada dentro de você. O espírito do estoicismo ensina que a liberdade emocional nasce quando reconhecemos o que carregamos e não permitimos que o passado governe nossas respostas. Seus filósofos defendiam a importância de observar a raiz das reações, distinguir entre o que acontece e o que desperta e cultivar um domínio interior que não dependa de feridas antigas. Imagine uma criança que aprende cedo demais que chorar é errado, que sentir raiva é perigoso ou que levantar a voz traz consequências. Essa criança guarda tudo o que sente, empurra para dentro, silencia para sobreviver. Agora imagine essa mesma criança em corpo adulto. O corpo é grande, mas a emoção presa ainda tem a mesma idade do momento em que foi interrompida. Ou pense em um vaso recebendo gotas, uma após a outra. Cada gota é pequena, mas o recipiente é finito.
Um dia, sem aviso, ele transborda. Esses exemplos são simples, antigos e universais porque todos já vivemos silêncios impostos, emoções guardadas e reações que nos surpreenderam pela intensidade. Quando você observa suas emoções com honestidade, percebe que às vezes sua raiva não pertence ao momento atual. A situação presente apenas toca um ponto sensível, um lembrete do que nunca foi resolvido, uma marca emocional que você acreditou ter esquecido. Reconhecer isso não te enfraquece, te desperta. Admitir que sua reação vem de um lugar mais profundo abre um espaço interno para transformação. Não se trata de justificar explosões, mas de compreendê-las para não repeti-las. Antes de reagir, observe seu corpo, a tensão no peito, o calor no rosto, a respiração acelerada, a mandíbula rígida. O corpo fala antes das palavras. Nesses segundos existe uma ponte delicada entre o que você sente e o que fará. Respirar com calma te ajuda a separar o presente da memória emocional que tenta te dominar. Cada inspiração te traz de volta ao agora. Cada expiração solta uma parte do peso acumulado. A respiração é uma forma suave de dizer à sua mente que você não está em perigo, que não precisa explodir, que pode escolher uma resposta diferente. Às vezes o que você precisa não é reagir, mas se ouvir. Sentar consigo mesmo e reconhecer, sem julgamento, que existem palavras que nunca foram ditas e emoções que nunca encontraram saída. Buscar espaços seguros, uma conversa honesta, um diário, um silêncio profundo, um momento de introspecção consciente. Permite liberar o que antes só existia em forma de tensão. Não se trata de reviver a dor, mas de dar um encerramento que nunca aconteceu. À medida que desenvolve essa capacidade, algo libertador acontece, você não explode tão rápido. Já não ataca sem perceber. Já não se sente refém de emoções intensas que surgem do nada. Você descobre que pode diferenciar quando sua raiva pertence ao agora e quando carrega uma história antiga. Ao separar essas duas realidades, você recupera sua clareza, sua estabilidade e seu poder sobre si mesmo. O que explode não é o presente, é o que você não pôde expressar antes. Escute-se. Permita que seu interior encontre voz, saída e descanso. Liberar o que estava guardado é o primeiro passo para uma vida mais leve, mais consciente e mais sua. Ensinamento 5. Compreenda que suas reações intensas nem sempre são por causa do que está acontecendo agora. Há momentos em que algo pequeno te sacode com uma força que você não entende. Uma palavra mínima, um gesto leve, uma situação aparentemente insignificante pode despertar uma emoção desproporcional, como se você tivesse sido ferido profundamente sem motivo aparente. Então você se pergunta, por que reage assim? Por que seu corpo se altera? Por que sua mente se enche de tensão? E é aqui que surge uma verdade que muitos evitam enfrentar: nem sempre você está respondendo ao presente. Algumas reações nascem do passado, de feridas antigas que seu corpo lembra, mesmo quando sua memória consciente já esqueceu. O espírito do estoicismo ensina que a sabedoria consiste em reconhecer que nossas reações nem sempre pertencem ao agora, que a mente guarda impressões duradouras e que somente quem observa sua origem com calma pode recuperar o domínio sobre si mesmo. Para eles, a compreensão profunda era a porta da liberdade interior. Imagine alguém que cresceu em um ambiente onde precisava se proteger constantemente, onde um tom de voz brusco podia antecipar um conflito, ou onde o silêncio prolongado significava perigo. Esse corpo aprendeu a estar alerta, a tensionar-se, a reagir rápido. Agora imagine essa mesma pessoa já adulta ouvindo um tom parecido. Mesmo que a situação atual seja segura, seu corpo reage como se estivesse revivendo o passado. É como um animal que foi machucado com uma vara. Anos depois, ao ver apenas uma sombra semelhante, recua, mesmo sem ser tocado. Instintos, traços emocionais e memórias corporais não desaparecem de imediato. São exemplos universais que mostram como o passado pode se disfarçar de presente. Quando você aprende a se observar com sinceridade,
percebe que sua reação intensa nem sempre fala da situação atual. Existe dentro de você uma parte mais jovem, mais vulnerável, que ainda espera ser escutada. Em vez de se julgar pelo que sente, você pode simplesmente fazer uma pausa. Essa pausa não é fraqueza, é força. Ela te permite perguntar: quem está reagindo agora? O adulto que sou hoje, ou uma versão antiga de mim que ainda precisa cicatrizar? Essa pergunta abre uma porta interna que antes estava fechada. Ao prestar atenção nos seus impulsos, você começa a notar padrões. Talvez você se irrite com a sensação de abandono. Talvez o som de uma discussão te abale. Talvez doa profundamente sentir que não está sendo escutado. Ao reconhecer esses padrões, você ilumina feridas antigas que te condicionaram sem que você percebesse. Essa autoexploração não é um castigo, é coragem. Ela te permite parar de lutar contra você mesmo e começar a entender a sua história emocional. Você pode falar consigo com suavidade quando sentir que vai explodir e dizer a si mesmo: estou seguro agora. Isso não é o passado. Desta vez eu posso responder de outra forma. A compreensão interna é um bálsamo poderoso. Ela te ajuda a separar o que foi daquilo que é. A respiração profunda te lembra que pode retornar ao seu centro. A calma te ensina que nem tudo exige reação imediata. À medida que desenvolve essa habilidade, algo libertador acontece, suas reações deixam de ser automáticas. Você já não sente que um impulso governa seu corpo sem permissão. Surge um espaço entre o que acontece e o que você decide fazer. Esse espaço é sua liberdade. É a prova de que você está curando. É o sinal de que está retomando o controle da sua vida emocional. Compreender sua reação é o primeiro passo para transformá-la. E dessa compreensão nasce uma nova força. O que você entende deixa de controlar você. O que você reconhece deixa de se repetir. O que você encara de frente perde o poder que tinha sobre você. E assim, com cada instante de consciência, você se aproxima de uma vida mais calma, mais livre e mais fiel a quem você realmente é. Ensinamento 6. Explore a raiz emocional da sua raiva para compreendê-la profundamente. Existe um tipo de raiva que não nasce no momento em que aparece. Ela surge com uma força que assusta porque não parece proporcional ao que está acontecendo. Às vezes, basta uma frase mínima, um olhar duro ou um pequeno mal-entendido para que um fogo interno se acenda como se você tivesse sido profundamente ferido. Nesses instantes, parece que você reage ao que está diante de você, mas a realidade é muito mais profunda. O que você sente não vem tanto do presente, mas de uma dor antiga que nunca foi atendida. A raiva intensa é quase sempre uma resposta ao sofrimento, não à situação atual. O espírito do estoicismo ensina que a estabilidade emocional nasce ao compreender a origem das nossas reações e ao reconhecer que por trás de cada impulso intenso existe uma história silenciosa. Para eles, olhar para dentro com honestidade era o caminho para a liberdade interior, um ato de responsabilidade consigo mesmo. Imagine alguém que, quando criança, aprendeu a esconder sua tristeza porque não havia um espaço seguro para expressá-la. Cada vez que chorava, era julgado. Cada vez que buscava consolo, encontrava indiferença. Essa criança reprimiu sua vulnerabilidade para sobreviver, guardou o que doía e criou uma armadura para se proteger. Agora imagine essa mesma pessoa adulta diante de uma situação aparentemente pequena, alguém a ignora, alguém levanta a voz, alguém critica sem intenção de ferir. Sua raiva não é sobre o agora. É a defesa automática de uma ferida que nunca teve chance de ser ouvida. Também pode imaginar um viajante carregando uma mochila cheia de pedras sem perceber. No menor tropeço, ele acredita que a dor é insuportável, mas na verdade é o peso acumulado que machuca.
Esses exemplos mostram como o passado pode colorir o presente sem que você perceba. O primeiro passo para transformar essa raiva não é reprimi-la nem castigá-la, mas perguntar com calma: que parte de mim ainda está ferida? Essa pergunta abre uma porta que poucos têm coragem de atravessar, porque exige olhar para dentro e admitir que nem tudo está resolvido. Mas quando você se permite isso, algo começa a suavizar. Você pode notar quais lembranças se ativam quando a raiva surge, quais momentos da sua história ressoam com a emoção atual, quais padrões se repetem ao longo da vida. Às vezes, ao observar suas reações, você descobre que não está bravo porque alguém chegou atrasado, mas porque sente que não é valorizado. Não está irritado pelo tom da frase, mas pelo eco de antigas humilhações. Não arde pelo que aconteceu hoje, mas pela necessidade interna de ser visto, respeitado ou compreendido, algo que nunca foi atendido. Essa compreensão não justifica comportamentos impulsivos, mas revela onde está o verdadeiro trabalho emocional. Dar espaço à parte interna que nunca teve voz é um ato de amor próprio. Você pode sentar consigo mesmo e reconhecer o que não pôde expressar, o que doeu mais do que você admitiu, o que tentou enterrar sem sucesso. Falar consigo com compaixão e não com julgamento abre um caminho de cura profunda. Às vezes, essa ferida precisa ser explorada com ajuda profissional, alguém capaz de acompanhar e desmontar o nó emocional que você carrega desde cedo. Buscar apoio não é fraqueza, é uma escolha consciente de parar de lutar sozinho contra algo que foi construído quando você ainda era pequeno demais para entender. Com o tempo, ao olhar para a raiva com mais clareza, você percebe que a intensidade muda. Ela já não te domina, você já não explode sem entender por quê, as reações deixam de vir do impulso e passam a vir da consciência. E quando você passa a ver a raiva como um mensageiro, um sinal de que algo dentro de você precisa de atenção, a ferida começa a cicatrizar. A raiva é um mensageiro. Quando você escuta sua história, a ferida começa a se curar e você recupera a paz que sempre foi sua. Ensinamento 7. Conecte-se com seu corpo para transformar sua raiva de dentro para fora. O corpo é o primeiro lugar onde a raiva aparece. E também o último onde ela vai embora. Antes que a mente encontre uma explicação, o corpo já sabe que algo te incomoda. O peito se tensiona, a respiração acelera, as mãos se fecham, a mandíbula se endurece e uma onda interna atravessa você como se buscasse uma saída. Muitas pessoas acreditam que a raiva é apenas um pensamento, uma interpretação ou um impulso mental. Mas a verdade é mais profunda, a raiva vive no corpo. É ali que ela se guarda, ali que desperta e ali precisa ser liberada para não se transformar em um peso constante que distorce sua percepção da vida. O espírito do estoicismo ensina que a clareza emocional surge quando alguém é capaz de sentir sem ser arrastado pelo impulso, permitindo que a mente observe o corpo com serenidade, cultivando um domínio interior que reconhece as sensações sem ser governado por elas. Imagine alguém carregando um jarro de água cheio demais. A cada passo o peso balança e, se não caminhar com atenção, qualquer tropeço pode fazer tudo derramar. Assim funciona a raiva no corpo. Se você a ignora e vive no automático, qualquer toque mínimo pode fazê-la transbordar. Ou pense em uma árvore que acumula tensão em suas raízes quando os ventos são fortes. Se ela não tiver espaço para se flexibilizar, pode quebrar. Da mesma forma, quando seu interior se enche de tensões não liberadas, qualquer pressão adicional pode se transformar em um estouro emocional. Esses exemplos simples mostram que o corpo fala antes da palavra e escutá-lo é parte essencial do trabalho emocional. Quando você aceita que sua raiva vive fisicamente em você, a relação com ela muda. Você já não tenta apagá-la com força de vontade nem escondê-la com pensamentos. Em vez disso, você escolhe senti-la.
E sentir não significa agir, significa reconhecer as sensações como elas são. O calor, a pressão, a rigidez. Você pode respirar profundamente quando perceber seus músculos endurecerem. A respiração não elimina a emoção, mas cria uma ponte com seu centro, um espaço onde você pode se observar sem perder o equilíbrio. Às vezes, basta fechar os olhos e percorrer mentalmente seu corpo da cabeça aos pés, notando onde a tensão se alojou, talvez no abdômen, talvez nos ombros, talvez na garganta. Ao identificar o ponto, você pode convidar esses músculos a relaxarem. Não com força, mas com gentileza. Você solta um pouco aqui, outro pouco ali, como se devolvesse ao corpo a liberdade que ele perdeu quando a raiva tomou espaço demais. Manter uma postura firme, porém relaxada, te lembra que calma não é passividade. Você pode estar presente, sentir a emoção, respirar fundo, tremer se necessário, e ainda assim permanecer no controle. Esse equilíbrio entre suavidade e firmeza é uma das formas mais profundas de autocontrole. A cada exalação, você libera uma parte da raiva que estava presa. A cada inspiração, você recupera clareza. Com o tempo, você percebe que algo muda, a emoção deixa de ser um turbilhão e se torna um fluxo que passa por você, sem te arrastar. Você começa a se regular com mais rapidez, a se entender melhor, a agir com consciência em vez de reagir com tensão. A raiva deixa de te dominar porque você já não a ignora, você a escuta, a sente e a deixa passar. Quando você escuta seu corpo, começa a liberar o que carregou por anos sem perceber. E nessa liberação nasce sua verdadeira força interior, a força que te permite viver com serenidade mesmo quando as emoções se agitam. É nessa presença consciente que você encontra a calma que sempre esteve esperando dentro de você. Ensinamento 8. Observe que algumas reações agressivas são tentativas de se proteger da dor. Às vezes você reage com raiva não porque realmente esteja irritado, mas porque teme sentir uma ferida mais profunda. A raiva surge como uma camada grossa que cobre aquilo que te vulnera, um escudo automático que se ativa antes que o sofrimento possa te alcançar. Existem emoções que doem tanto, a sensação de abandono, rejeição, injustiça, decepção, que seu interior prefere transformá-las em algo mais suportável à raiva. Em vez de chorar, você aperta os dentes. Em vez de pedir ajuda, levanta a voz. Em vez de admitir que algo te feriu, você se endurece. A agressividade se torna uma armadura que parece proteger, mas na verdade te desconecta de si mesmo. O espírito do estoicismo ensina que a verdadeira força não está em esconder a vulnerabilidade, mas em reconhecê-la sem medo, permitindo que a razão e a calma guiem a resposta, em vez do impulso defensivo que nasce de uma ferida não reconhecida. Imagine alguém carregando um recipiente cheio de água quente para não se queimar. Segura com força, tenso, rígido. No entanto, a tensão o cansa mais do que a água em si. Ou pense em um animal que foi ferido antes e agora reage com um rosnado até mesmo diante de um carinho suave. Ele não rosna porque odeia, mas porque teme ser machucado novamente. Você também pode imaginar um guerreiro que, depois de tantas batalhas, acostuma-se tanto com a armadura que esquece como é sentir a pele ao ar. Esses exemplos mostram como o medo de sentir pode se transformar em uma reação automática que te distancia de sua verdade emocional. Quando você começa a olhar sua raiva mais de perto, descobre que muitas vezes ela é apenas uma barreira entre o que você sente e o que permite mostrar. Você pode perguntar a si mesmo: que emoção estou tentando evitar? Às vezes, após uma explosão, você percebe que o que realmente havia ali era tristeza, ou nota que a raiva surgiu porque você se sentiu ignorado, ou que reagiu com dureza porque teve medo de perder alguém. Reconhecer isso não te enfraquece, te humaniza. Permite compreender que a agressividade não é força, é proteção.
Ao observar sua reação com sinceridade, você começa a perceber quando a raiva está te defendendo de sentir algo mais delicado. Esse reconhecimento abre um espaço interno onde você pode ser honesto consigo mesmo. Você não precisa mostrar sua fragilidade ao mundo, mas precisa reconhecê-la diante de você mesmo. Essa honestidade interior é o início de uma transformação emocional profunda. Permanecer presente com a emoção real exige coragem. É permitir que a tristeza apareça sem escondê-la atrás de gritos. É deixar que o medo se expresse sem transformá-lo em ataque. É sentir a decepção sem levantar muros inquebrantáveis. Você pode nomear o que sente: tenho medo de ficar sozinho. Me dói não ser ouvido. Sinto que não sou suficiente. Ao dar nome ao medo que tenta evitar, ele perde parte do controle, deixa de agir nas sombras e se torna claro, visível e manejável. Com o tempo, esse trabalho interno transforma suas relações. Você deixa de reagir a partir da defesa automática e começa a responder com clareza e sinceridade. Suas conversas se tornam mais genuínas, porque você já não esconde suas emoções atrás da raiva. Suas respostas ficam mais suaves, mais humanas, mais conscientes. Você descobre que a vulnerabilidade não te torna mais fraco, te torna mais real. A raiva é um escudo que aparece quando algo mais profundo precisa ser ouvido. Se você tiver coragem de olhar atrás dele, encontrará a parte de você que pede compreensão. E quando essa parte é acolhida, seu coração se torna mais livre, sua mente mais leve e sua vida mais verdadeira. Ensinamento 9. Respire de forma consciente para recuperar o controle das suas emoções. Há momentos em que a irritação surge tão rapidamente que parece impossível contê-la. Uma palavra cortante, um erro pequeno, um ruído inesperado, e seu corpo reage com uma intensidade que te surpreende. É como se algo dentro de você se acendesse sem aviso, ativando tensões, acelerando pensamentos e reduzindo sua capacidade de enxergar com clareza. Mas existe um interruptor que sempre está com você, um elo direto entre corpo e mente, uma ferramenta silenciosa capaz de desativar em segundos o que parecia uma tempestade interna à respiração. Quando você respira com intenção, seu sistema nervoso muda, seu corpo se acalma e sua mente retorna ao seu centro natural. O espírito do estoicismo ensina que a serenidade surge ao aprender a governar os movimentos internos antes de tentar controlar o externo, e que a respiração consciente é uma das vias mais diretas para recuperar domínio emocional e clareza nos momentos de perturbação. Imagine um navegante enfrentando ventos fortes. Se ele luta contra o vento desesperadamente, o barco perde estabilidade. Mas se ajusta as velas e respira com calma, o vento deixa de ser inimigo e se torna manejável. Ou pense em um ferreiro aquecendo o metal em brasa: se ele sopra rápido demais, o fogo se descontrola, mas se respira lenta e continuamente, a chama se torna precisa. Também pode imaginar um viajante cruzando um deserto. O ritmo da respiração determina quanto ele consegue resistir e como preserva energia. Esses exemplos não precisam de época nem cultura, mostram uma verdade universal: a sua respiração é o ritmo que sustenta seu equilíbrio. Quando você aceita que a forma como respira altera diretamente seu estado emocional, acessa um tipo de força interna que sempre esteve aí, mas talvez nunca tivesse sido reconhecida. A respiração profunda envia ao seu corpo uma mensagem clara: estou seguro. Ao inspirar lentamente, permite que o oxigênio acalme seu interior. Ao pausar por um instante, cria um espaço entre o impulso e a ação. Ao expirar devagar, seu corpo libera tensão, seu pulso desacelera e a irritação perde força. Cada ciclo respiratório é uma oportunidade de voltar a si,
Você pode fechar os olhos um instante e sentir o ar entrando, pausando suavemente e saindo com calma. Ao repetir isso algumas vezes, percebe que o corpo deixa o estado de luta e a mente recupera a clareza que parecia perdida. Não é necessário um lugar especial. Você pode fazer isso enquanto espera, enquanto escuta e enquanto percebe que algo dentro de você começa a se tensionar. A respiração é um refúgio portátil, sempre disponível. À medida que incorpora esse hábito, percebe que suas emoções ficam mais equilibradas. Você já não reage imediatamente a pequenas provocações. Já não se deixa arrastar por impulsos que antes pareciam inevitáveis. Sua irritabilidade, aquela faísca que antes acendia sem controle, começa a se apagar com facilidade. A respiração profunda transforma cada momento difícil em uma oportunidade de fortalecer seu autocontrole. Ela te ensina a pausar, observar e responder a partir da calma e não da tensão. E o mais transformador, essa prática devolve a sensação de comando interior. Ela te lembra que você não é escravo das emoções, que não está à mercê do caos externo, que possui em si uma ferramenta simples, porém poderosa, capaz de restaurar a sua clareza em segundos. Cada respiração consciente é um ato de presença, um lembrete de que seu centro permanece intacto, mesmo quando o mundo se agita. Respirar com intenção é retomar o comando do seu mundo interno. É um gesto pequeno, mas é a porta para uma vida mais serena, mais clara e mais firme. Quando você controla sua respiração, começa a controlar seu destino emocional, e nessa calma descobre sua verdadeira força. Ensinamento 10: use a frustração como sinal precoce para evitar que sua irritação exploda. A frustração aparece dentro de você como um sinal silencioso que busca te proteger. Ela chega antes da raiva, antes da explosão, antes de você perder o controle. É um aviso precoce dizendo: pare. Algo dentro de você está chegando ao limite, mas muitas vezes você ignora essa mensagem. Continua acelerando, continua discutindo, continua pressionando, continua acumulando tensão, e aquilo que começou como um pequeno incômodo se transforma em irritação, depois em raiva e, por fim, em uma reação impulsiva que não representa quem você realmente é. A frustração não vem para te destruir, ela aparece para te alertar de que você precisa fazer uma pausa. O espírito do estoicismo ensina que emoções intensas podem ser grandes mestras quando observadas com calma, e que identificar sua origem permite recuperar clareza antes de agir, oferecendo espaço para a razão, a serenidade e o autocontrole que sustentam a liberdade interior. Imagine um arqueiro que puxa a corda com força demais. Se ele não sentir a pressão crescente, a corda pode arrebentar. Ou pense em um artesão trabalhando metal em brasa. Se ele não reconhecer o momento exato de retirar o material do fogo, o metal se torna frágil. Ou visualize um viajante caminhando sob sol intenso. Se ele não perceber a sede a tempo, pode perder o rumo. Todos esses exemplos mostram algo simples e profundo. Antes do colapso, sempre chega um aviso. Quando você começa a ver a frustração como um sinal antecipado, sua relação com as emoções muda completamente. Você começa a perceber a tensão no corpo antes da palavra dura. Sente a impaciência crescendo antes do grito. Reconhece o desconforto no peito antes da resposta impulsiva. Esse reconhecimento é poder. No instante em que você diz internamente, estou frustrado, você se distancia do impulso automático e entra em um estado de maior consciência. Uma pequena pausa se torna uma ferramenta natural. Pode ser um suspiro profundo, alguns segundos de silêncio ou um ajuste sutil na postura. Esse pequeno espaço te devolve presença. Ao relaxar os ombros, soltar o maxilar ou desacelerar a respiração, você ajuda o corpo a liberar a tensão que alimenta sua irritabilidade.
Não se trata de reprimir a frustração, mas de senti-la sem permitir que ela assuma o comando. Permanecer presente com a frustração exige prática. É observar como ela se move dentro de você sem agir sob sua influência imediata. Você pode sentir o calor, o aperto, a pressão e ainda assim decidir não reagir. Nesse espaço interno pequeno, porém decisivo, você pode se perguntar: qual ação é mais sábia agora? Qual reação está mais alinhada com a pessoa que eu quero ser? E a partir daí, você escolhe responder, não com impulsividade, mas com clareza. À medida que fortalece essa habilidade, você percebe que suas reações mudam. Você já não responde do limite. Já não permite que um detalhe arruine seu dia. Já não se vê dizendo coisas que depois machucam e que se arrepende. Você começa a agir com inteligência emocional, com mais visão, mais calma e mais maturidade. A frustração deixa de ser uma inimiga irritante e se torna uma aliada, um alarme interno que te avisa antes do caos. Quando você passa a enxergar a frustração como um aviso, conquista um nível de domínio emocional que poucas pessoas desenvolvem. Você aprende a se escutar antes de explodir, a parar antes de ferir, a respirar antes de perder seu centro. A frustração não é sua inimiga, ela é o seu aviso para escolher a calma antes do caos. E quando você escuta esse aviso com sabedoria, descobre uma força interior que te permite viver com mais equilíbrio, serenidade e clareza, passo após passo. Ensinamento 11. Lembre-se da sua própria mortalidade para viver com mais intenção e menos frustração. Pensar na brevidade da vida não é um ato sombrio nem pessimista. É um chamado profundo para despertar. Quando você lembra que seu tempo neste mundo é limitado, algo dentro de você se reorganiza. O que antes parecia urgente perde importância. O que antes te irritava deixa de exigir sua atenção. E aquilo que realmente te nutre, te dá sentido, que acende por dentro, finalmente ocupa o lugar que sempre mereceu. A vida se torna mais clara quando você aceita que ela não é eterna. Não se trata de temer a morte, mas sim de valorizar a vida com a intensidade que ela merece. O espírito do estoicismo ensina que a consciência da mortalidade não existe para assustar, mas para orientar. Que lembrar do limite do tempo ajuda a viver com virtude, propósito e equilíbrio, evitando o desperdício emocional em assuntos pequenos e fortalecendo a liberdade interior. Imagine um viajante atravessando uma paisagem imensa. Se ele acredita que tem toda a eternidade, se distrai com qualquer pedra, se irrita com qualquer barulho e perde tempo com detalhes insignificantes. Mas se sabe que sua travessia é curta, ele aprecia cada trecho, cada vista, cada instante. Ou visualize alguém segurando água nas mãos. Enquanto acredita que ela nunca acabará, desperdiça sem cuidado. Mas quando lembra que é rara, cada gota se torna preciosa. Assim funciona a vida. Apenas quando você reconhece que ela pode escapar, começa a tratá-la com respeito. Pode também imaginar uma vela acesa em um quarto escuro. Sua luz é preciosa precisamente porque não dura para sempre. Quando essa verdade entra profundamente na sua mente, discussões pequenas perdem poder. Você começa a se perguntar com sinceridade: isso merece minutos da minha vida? E essa pergunta se torna um filtro poderoso. De repente, você não precisa responder a cada crítica, não precisa entrar em cada conflito, não precisa carregar cada incômodo do dia. Você entende que seus minutos são valiosos demais para gastá-los em irritações que nada acrescentam. Reduzir o tempo dedicado ao que é trivial não é indiferença, é sabedoria. Sua energia se torna seletiva. Seu olhar se volta ao que constrói, não ao que desgasta. Você percebe que o ressentimento, a reclamação e a raiva consomem vida sem oferecer nada em troca. Por que entregar seus dias a emoções que não te elevam? Por que doar suas horas a pensamentos que não te fortalecem?
Quando a vida se sabe finita, você começa a escolher com mais propósito o que permite entrar em sua mente. Viver com intenção se torna sua forma de honrar o tempo que tem. Você deixa de agir por hábito ou impulso. Permite-se soltar o que não soma. Deixar ir o que não alimenta sua essência. Parar quando algo rouba mais paz do que merece existir. Você não precisa correr atrás de tudo, escolhe caminhar apenas na direção do que importa. E nesse gesto simples, encontra serenidade. Cada dia se torna mais significativo, porque você deixa de viver como se o tempo fosse infinito. A consciência da mortalidade te liberta de expectativas alheias, comparações inúteis e pressões sem sentido. Ela te ensina a apreciar conversas verdadeiras, silêncios que curam, decisões que constroem, gestos que iluminam. E pouco a pouco sua mente se torna mais leve. Ela deixa de carregar frustrações pequenas, porque você entende que a vida não existe para acumular pequenas tempestades, mas para cultivar clareza interior. Lembrar que a vida é breve te dá coragem para vivê-la bem, te dá disciplina para deixar ir e lucidez para escolher. Sobretudo, te dá força para focar apenas no que ilumina o seu caminho. Ensinamento 12. Abrace o seu destino e encontre significado até mesmo no inesperado. Existem momentos em que a vida segue por um caminho que você não havia previsto. Momentos que doem, que confundem, que desestabilizam, que interrompem seus planos e desafiam suas expectativas sobre como as coisas deveriam ser. E também existem momentos luminosos, oportunidades inesperadas, encontros que abrem portas e experiências que elevam seu espírito. Em ambos os extremos, tanto na luz quanto na sombra, existe um ensinamento esperando para ser descoberto. Toda experiência, seja boa ou difícil, carrega uma intenção oculta que só se revela quando você se abre para ela. Resistir cansa, aceitar transforma. O espírito do estoicismo ensina que nada chega vazio. Cada acontecimento é uma peça do destino que, quando recebida com serenidade, fortalece o caráter, amplia a sabedoria e dissolve a resistência interna que causa sofrimento desnecessário. Imagine um agricultor atravessando estações diferentes. Há períodos de chuva abundante e outros de seca. Em algumas temporadas a colheita é generosa, em outras, escassa, mas ele entende que cada fase tem um propósito: a chuva que amolece a terra, a seca que fortalece as raízes, o frio que prepara o solo para o renascimento. Ou pense em um escultor diante de uma pedra bruta. Cada golpe que parece destruição é, na verdade, o que revela a forma final. Também pode imaginar um viajante enfrentando caminhos íngremes e trilhas fáceis. Ambos o fazem avançar. Esses exemplos mostram que a vida sempre ensina, até quando parece apenas desafiar. Quando você adota essa visão, sua relação com as dificuldades muda completamente. Você deixa de perguntar com desespero: por que isso aconteceu comigo? E passa a perguntar com maturidade: o que isso quer me ensinar? Essa mudança simples desloca sua energia da resistência para a compreensão. Permite perceber que o que dói também molda, o que se perde também afina, o que termina também libera. Perguntar para quê em vez de por quê te leva a uma dimensão mais profunda de sabedoria. Soltar a ilusão de controle absoluto é uma prática libertadora. Você pode planejar, agir e escolher com consciência, mas não pode controlar cada curva do caminho. E ao invés de lutar contra essa realidade, pode aprender a confiar nela. A vida não te obriga, ela te convida a evoluir. Às vezes o que parece retrocesso é preparação, o que parece queda é realinhamento. O que parece perda é espaço sendo aberto para algo novo. Quando você aprende a confiar que cada etapa tem sentido,
mesmo quando ainda não consegue ver, experimenta uma liberdade interior rara. Você deixa de lutar contra a vida em cada passo e começa a caminhar junto com ela. Torna-se mais flexível, mais adaptável, mais sereno. O inesperado deixa de ser ameaça, porque você entende que tudo faz parte da sua formação interior. Permitir que a vida te surpreenda sem resistência não é passividade, é sabedoria prática. É saber quando agir e quando permitir que o processo conduza. Ao integrar essa perspectiva, sua resistência diminui, suas emoções se equilibram e sua mente se expande. Você deixa de se quebrar diante das mudanças, porque compreende que a vida não está te destruindo, está te remodelando. Cada experiência, até as mais difíceis, deixa uma marca que te faz crescer de um jeito que antes você não imaginava. Quem abraça o próprio destino não se quebra, evolui. Quem confia no sentido de cada etapa caminha sem medo. Tudo o que chega, absolutamente tudo, pode acelerar sua evolução se você o receber com abertura, serenidade e consciência. Ensinamento 13. Prepare sua mente para os imprevistos antes que aconteçam. A maioria das pessoas não se quebra pelos problemas em si, mas pela surpresa de enfrentá-los. Elas se irritam porque não deveria ter acontecido, se frustram porque não estava nos planos, se tensionam porque deveria ter sido diferente. Mas a vida nunca prometeu ausência de dificuldades. O caminho é cheio de curvas inesperadas, atrasos, erros, perdas, mudanças e situações que desafiam o conforto. Imaginar possíveis dificuldades não é pessimismo, é preparação emocional para não desmoronar quando elas chegarem. É construir uma fortaleza interna que não depende de que tudo saia como você deseja, mas da sua capacidade de responder com clareza mesmo quando nada sai perfeito. O espírito do estoicismo ensina que a mente se fortalece ao contemplar com serenidade as dificuldades inevitáveis, antecipando-as sem medo e aceitando que fazem parte natural da existência, o que traz firmeza, equilíbrio e domínio emocional diante dos desafios. Imagine um marinheiro que sai ao mar esperando apenas águas calmas. A primeira onda o assusta, o primeiro vento forte o desestabiliza, a primeira tempestade o paralisa. Agora imagine outro marinheiro que antes de partir reconhece que o mar muda, que haverá turbulência, ventos inesperados e noites difíceis. Seu corpo e sua mente já estão preparadas para o movimento. Ou pense em um caminhante atravessando uma floresta. Se ele acredita que o caminho será totalmente plano, cada pedra o irrita. Mas se entende que haverá raízes, desníveis e galhos no chão, ele avança com mais calma. Também pode imaginar um ferreiro que sabe que o metal quente solta faíscas, ao esperar por elas ele não se assusta. Esses exemplos mostram que a antecipação não cria medo, cria estabilidade. Quando pela manhã você se permite imaginar que algo pode atrasar, que uma conversa pode ser difícil, que um plano pode mudar, sua mente deixa de exigir perfeição. Seu corpo deixa de reagir com tensão ao menor contratempo. Essa prática simples é um treinamento profundo. Ela te liberta da ilusão de controle absoluto e devolve sua capacidade de responder com serenidade em vez de reagir com frustração. Ao visualizar um obstáculo e sua reação tranquila diante dele, você cria uma marca interna que prepara seu sistema emocional. Você vê como respira, como se mantém firme, como ajusta sua energia sem entrar em caos. Esse ensaio mental suaviza o impacto quando o obstáculo realmente aparece. Ele não te surpreende. Você o reconhece como parte natural da vida e responde com uma clareza que antes parecia impossível. Você normalmente sofre mais pela resistência do que pelo evento em si. A necessidade de perfeição cria tensão. A expectativa rígida gera irritação. Mas quando você solta essa exigência e abre espaço para a flexibilidade mental, seu dia flui diferente. Você caminha com mais consciência, observa com mais calma, se adapta com mais rapidez. Você deixa de lutar com o inevitável e começa a cooperar com a realidade. Com o tempo, essa preparação interna te torna mais forte e resiliente.
Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou maior por dentro. Você já não se quebra com pequenas mudanças. Não transforma incômodos em dramas. Não entrega sua paz a qualquer imprevisto. Você se torna alguém capaz de sustentar a si mesmo em meio ao movimento. E então descobre algo profundo: quando sua mente está preparada, nada te abala. A calma deixa de ser um estado momentâneo e se torna sua forma de existir no mundo. Sua serenidade não depende das circunstâncias. Ela nasce da sua fortaleza interna. Isso é verdadeiro poder. Quando sua mente está pronta, nada te sacode. A calma se torna sua melhor defesa, sua melhor aliada e seu caminho mais seguro para uma vida firme, consciente e equilibrada. Ensinamento 14. Aprenda a organizar seus desejos para evitar frustrações desnecessárias. Existem desejos que elevam o seu espírito e desejos que o esgotam. Existem anseios que te conduzem a uma vida mais plena e anseios que apenas te empurram para a frustração. Nem tudo que você quer te faz bem. Grande parte do sofrimento interno surge quando você persegue metas que não nutrem seu bem-estar real. Às vezes você corre atrás de validação, reconhecimento, aprovação, sucesso externo, não porque realmente deseja, mas por costume, comparação ou pressão social. Mas quanto mais conquista, mais vazio sente. Não porque seja insuficiente, mas porque estava perseguindo um desejo que nunca foi seu, um desejo que não alimenta sua essência, nem satisfaz suas necessidades mais profundas. O espírito do estoicismo ensina que a liberdade interior nasce ao distinguir desejos necessários de desejos ilusórios, direcionando energia para o que fortalece a mente, a saúde emocional e o propósito, deixando para trás o superficial que apenas multiplica a ansiedade. Imagine um viajante que enche sua mochila com pedras acreditando que precisa de todas para seguir. Não é a distância que o cansa, é o peso desnecessário que escolheu carregar. Ou pense em alguém que bebe água do mar esperando matar a sede. Quanto mais bebe, mais sede sente. Também pode imaginar um agricultor que planta sementes apenas porque outros plantam, e na colheita descobre que metade nunca fez sentido. Esses exemplos mostram como perseguir o desejo errado pode te desgastar mais do que os obstáculos do caminho. Quando você começa a observar seus desejos com honestidade, descobre algo revelador: muitos não nasceram de você, mas daquilo que acredita que deveria querer. O reconhecimento externo parece importante, até você perceber que não acalma o espírito. A busca por mais dinheiro, mais atenção, mais produtividade, mais conquistas, parece crescimento, mas se não responde a uma necessidade verdadeira, torna-se uma corrida sem fim. E aquilo que não tem fim nunca traz paz. Você pode fazer uma pausa e perguntar: esse desejo me faz crescer ou apenas me desgasta? Essa pergunta simples separa a ilusão do propósito. Descobre-se que alguns desejos nascem apenas da comparação com outros, e ao perceber isso, você pode soltá-los. Pode abandonar metas que nunca ressoaram com sua essência. Pode liberar o peso emocional que vinha do esforço de ser o que os outros esperavam. À medida que você reduz os desejos vazios, sua energia muda. O que antes te pressionava perde força. O que antes frustrava deixa de dominar. E nesse espaço começam a aparecer desejos genuínos: saúde, estabilidade emocional, relações saudáveis, crescimento interior, paz, clareza mental, propósito. Esses são os desejos que realmente alimentam a vida, aqueles que não se esgotam quando alcançados, aqueles que fazem você se sentir em casa dentro de si. Escolher conscientemente o que desejar é um ato de liberdade. Você deixa de correr por hábito, de competir por reflexo, de se comparar por costume. Passa a caminhar a partir do seu centro. Escolhe metas que fortalecem seu caráter, não que o enfraquecem. Escolhe caminhos que te preenchem.
não que te esvaziam. Deixa de lutar por tudo e passa a colocar esforço apenas no que importa. E isso transforma seu destino. Quando você escolhe bem seus desejos, escolhe bem sua vida. A frustração diminui porque você não deposita energia no que jamais poderia te dar paz. Sua mente se esclarece, seu coração se torna mais leve, seu caminho se torna mais verdadeiro. A serenidade não vem de conquistar tudo, mas de parar de perseguir o que não te nutre. Quando você escolhe bem seus desejos, escolhe bem sua vida, e a serenidade nasce, não do que você conquista, mas do que decide, com consciência, deixar de perseguir. Ensinamento 15. Use empatia para compreender a raiva dos outros, e não absorvê-la. Há momentos em que a reação de alguém te atinge como uma corrente inesperada, uma palavra dura, um tom brusco, um gesto exagerado, e seu primeiro impulso é levar aquilo para o lado pessoal, como se aquela explosão fosse dirigida exatamente contra você. Mas quando você observa com calma e profundidade, a realidade é outra. A maioria das pessoas não reage ao presente, reage ao que carrega dentro há anos. Cada um tem feridas que não mostra, dores que não admite, emoções que nunca aprendeu a expressar. Compreender que os outros também estão lutando com seus próprios conflitos internos te protege de entrar em guerras emocionais que não te pertencem. O espírito do estoicismo ensina que as ações dos outros raramente refletem quem você é, elas refletem o estado emocional deles. Por isso, observar em vez de reagir preserva sua serenidade e te impede de se desgastar tomando tudo como ataque pessoal. Imagine um guerreiro caminhando com uma ferida aberta sob a armadura. Por fora ele parece forte, mas cada movimento dói. Se alguém o encosta sem querer, ele reage com intensidade. Ou pense em um animal preso que, ao sentir medo, morde até quem tenta ajudá-lo. Também pode imaginar um viajante carregando peso demais por dias. O menor contratempo irrita, não porque seja grave, mas porque ele já está emocionalmente exausto. Esses exemplos mostram que quando alguém explode, quase nunca é sobre você. É a dor dele falando. Quando você começa a enxergar os outros a partir dessa compreensão, algo dentro de você muda, você não se envolve tão rápido, não reage com a mesma intensidade. Em vez de subir ao conflito, você observa. Em vez de responder no impulso, você respira. Pode dizer silenciosamente para si mesmo, isso não é sobre mim. Essa simples frase funciona como um escudo emocional, separa você da tempestade do outro. Você percebe que a pessoa não está atacando sua essência, está tentando lidar com a dela. Isso não significa justificar comportamentos tóxicos nem aceitar desrespeito. Significa apenas que você não precisa absorver. Empatia não é permitir abuso, é não carregar dores que não são suas. Quando você enxerga o sofrimento no outro, ganha a liberdade de escolher, não prolongar o conflito, não entrar em discussões inúteis, não desperdiçar energia alimentando tensões antigas que você não tem como curar. Manter sua calma se torna um ato de força. Um silêncio consciente pode ser mais poderoso do que 1000 respostas impulsivas. Quando alguém reage com exagero, sua estabilidade cria contraste e te protege. Você não precisa vencer a discussão. Não precisa provar nada. Você pode manter seu espaço interno intacto, sua paz, seu centro, sua ordem, e se perceber que a energia do outro é destrutiva, você tem o direito de se afastar sem culpa. Se retirar não é fraqueza, é autocuidado. Com o tempo, essa postura transforma suas relações. Os conflitos diminuem, a vida fica mais leve, sua mente fica mais livre. Você descobre que sua paz não depende do comportamento alheio, mas da sua capacidade de não carregar o que nunca te pertenceu. Você se torna mais estável, mais livre.
Seus relacionamentos se tornam mais saudáveis porque você já não reage pela defesa. Você age pela compreensão. Reconhecer a dor dos outros não te enfraquece, te liberta. Te permite caminhar leve, sem absorver batalhas emocionais que não são suas. E nessa liberdade, sua serenidade se torna sua maior força. Se você chegou até o final deste conteúdo, significa que seu compromisso com a mudança é real, e isso merece ser reconhecido. Antes de ir, escreva novamente nos comentários: hoje penso antes de reagir, sou estoico. Esse ato fortalece sua mente e consolida sua transformação. Dê um like se isso te ajudou e inscreva-se para continuar recebendo ferramentas que fortaleçam sua mente, seu caráter e seu caminho. Você está avançando, e isso merece ser celebrado. Continue.